Olha o que Deus manda falar para você agora. O que importa é como termina. O que importa é como você vai terminar. Por quê? Porque Deus é com você. E porque quando você se rende aos planos, aos propósitos de Deus, sabe? As coisas começam a mudar. As coisas começam a entrar no lugar. Hoje, Deus estava enfatizando isso para mim. Que o importante nem é tanto o começo. E o importante também não é como, sabe? As coisas estão agora no meio do caminho. Isso também é importante. Mas muito mais importante é como você vai terminar. O importante é como termina. De repente, por algum momento, você até errou. Por algum momento, as coisas não estavam bem para você. As coisas não estavam bem para você. Mas o importante vai ser o seu final. O importante vai ser o seu final. Porque como termina é o que conta. Sabe? A Bíblia fala do poder de restaurador do Evangelho. O poder que Deus tem de trazer oportunidades perdidas de volta. O poder que Deus tem de nos transformar. O poder que Deus tem, sabe, de te ajudar a viver coisas extraordinárias. E hoje durante o culto, Deus começou a movimentar em direções de restauração, de curas de alma. E Deus também, na hora da palavra, usou de uma maneira especial. E meu pai estava dando uma palavra especial ali, ele começou a falar, ele citou sobre o importante é como termina, sabe? Grandes homens de Deus na história começaram não muito bem. Você vai ver que durante a trajetória, na verdade, de Pedro, ele chegou um momento em Atos capítulo 5, versículo 15, que ele, na verdade aqui capítulo 5, 15 já é o final, né? Mas teve um momento que ele cortou a orelha de um soldado chamado Malco, na verdade de um servo. A Bíblia diz aqui que ele cortou a orelha de Malco e Jesus precisou curá-la. E Jesus, na verdade, ali ele também diz que ele não veio para esse tipo de batalha. Você está vendo? E ele errou, mas Deus restaurou e liberou uma unção, um poder especial sobre a vida dele, que em Atos capítulo 5, versículo 15, agora sim, diz que até a sombra de Pedro curava. Você está vendo? A Bíblia diz que algumas pessoas traziam os enfermos para as ruas e colocavam em leitos e camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Você está vendo? Então, o que importa é como termina. Sabe? Talvez o seu casamento. Olha o que Deus está falando aqui comigo agora. Ok? Talvez o seu casamento não começou bem. Mas o importante é como termina. Você está vendo? Se você buscar a Deus, se você se entregar, se você buscar a ajuda de Deus e falar, Deus, me ajuda, me revela a sua vontade, me revela a sua vontade, e com a sua palavra que o Senhor vai liberar, também me libera o seu poder, para eu andar na sua vontade, para eu fazer o seu querer para a minha vida, sabe? Você vai ver as coisas sendo transformadas na sua casa, na sua família. Eu ouço o Senhor dizendo que está liberando poder agora nas casas. Deus tem falado comigo esses dias sobre o poder nas casas, sobre a presença de Deus nas casas. E eu quero declarar a presença de Deus sobre o seu casamento. Eu declaro a sabedoria de Deus. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus está abrindo portas de oportunidades aqui para pessoas recomeçarem no seu relacionamento, recomeçarem no seu casamento, recomeçarem também em áreas da sua vida. Sabe? Tem pessoas aqui, ó, Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas aqui que já lutaram muitas vezes e não obtiveram êxito. Mas debaixo dessa palavra, Deus está mudando a sua história. Sabe? A Bíblia diz que quando, na verdade, quando Pedro foi pescar, ele estava jogando uma rede em alto mar, mas ele não conseguia pescar nada. Mas, segundo a palavra, e Pedro era pescador, ele entendia da pescaria, mas segundo a palavra de Jesus, ele jogou do outro lado. Você está vendo? E ao jogar do outro lado, sabe?
veio muitos peixes, veio muita provisão. Então, Deus está me dando uma palavra aqui para pessoas, Deus está me dando uma palavra aqui para você, que talvez você começou mal, mas o seu final, Deus vai fazer algo importante, sabe? No seu final, Deus vai fazer algo extraordinário. Você vê que também o apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, e a Bíblia também mostra, em Atos capítulo 19, versículo 12, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava, até os lenços e aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Olha que coisa extraordinária! Paulo, que era perseguidor dos cristãos, que consentiu na morte de cristãos, que perseguiu cristãos, agora, sabe, como a Bíblia diz, o perseguidor passa a ser perseguido. Em Atos capítulo 9, nós vamos ver isso, que Paulo, quando ele é chamado, né? Na verdade, o que faz a diferença é quando uma luz brilha e ele vê a glória do Senhor. E ele vê Jesus, sabe? Olha o que Deus está me dando aqui. Quando você vê Jesus, tudo muda. Quando você vê Jesus, tudo muda. O que importa é o seu final. O que importa é o seu final. Quando você vê Jesus, a sua história muda. Se você está vendo só uma religião, sua vida não pode mudar. Se você está vendo só coisas terrenas, se você está vendo só uma coisa boa, mas você não está vendo Jesus, sabe? Algo está errado. Quando nós vemos Jesus, as coisas mudam. Se você está vendo só uma instituição, sua vida não pode mudar. Se você está vendo só coisas terrenas, coisas humanas, sua vida não pode mudar. Se você está vendo só regras, sua vida não pode mudar. Agora, quando você vê Jesus, você vai obedecer por uma revelação de Jesus. Você vai se entregar por uma revelação de Jesus. Você vai, sabe, permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida a partir do momento em que você vê Jesus. Quando você vê Jesus, a sua história é diferente. Quando você vê Jesus, a sua história muda. Deus não quer melhorar você. Deus quer transformar você. E Deus quer transformar você e também transformar a sua vida. Eu queria cada um escrevendo aqui agora. O que importa é como termina. Talvez o seu começo até foi bom, mas o seu meio teve alguns empecilhos, algumas situações no seu caminho. Mas Deus te traz aqui para dizer que o seu final é o que importa. O seu final é o que importa. Olha o que diz aqui Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Você está vendo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem uma versão aqui que às vezes eu uso para estudo, que às vezes algumas pessoas me perguntam, é a nova versão transformadora. A que eu estou lendo mais atualmente é a Nova Almeida atualizada, tá? Mas vamos ler aqui, ó. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Você está vendo? Terminar algo é melhor que começar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Você está vendo? Deus começou uma obra na sua vida. Se algum homem começou a fazer algo na sua vida, sabe? Então provavelmente você não viveu uma verdadeira transformação. Mas se Deus começou algo na sua vida, o que Deus faz, Ele termina. E o que Deus faz não pode ser quebrado. Você vê? A Bíblia diz em outro momento, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles repartiam os pães e compartilhavam os peixes, distribuíam os peixes. Eles repartiam os pães e compartilhavam os peixes. No original quer dizer que eles quebravam os pães e eles compartilhavam, eles distribuíam os peixes, sabe? O que Deus faz, o que o homem faz pode ser quebrado. Eles quebravam os pães, mas
O que Deus faz, o que o homem faz pode ser quebrado. Agora, o que Deus faz, ninguém pode quebrar. É para ser compartilhado. Deus vai dar uma sabedoria para você. Deus vai dar uma força para você. E não vai poder ser quebrado o que Deus vai liberar na sua vida. Deus traz alguém aqui nessa oração para dizer: o final é o que importa. Sabe? Eu tava percebendo o apontamento de Deus, até pela ministração de hoje à noite, e eu fiquei impactado. Eu vi algo especial de Deus hoje. Por quê? Porque hoje nós estávamos cantando um louvor no final, né? O pastor Daniel, meu pai, também Daniel, ele estava, na verdade, ministrando um louvor, que é um louvor mais congregacional, mas a glória de Deus veio sobre a igreja. Houve renovo, né? Batismo no Espírito Santo, né? Ou renovo, manifestação da glória de Deus, Deus falando diretamente com algumas pessoas específicas, e vindo do ambiente da unção, pessoas vindo de outras cidades, já algumas vezes isso tem acontecido, pessoas vindo de outras cidades, ou pessoas vindo de outros lugares também da nossa cidade. Por quê? Porque eu creio que há uma graça especial quando nós temos paciência e nós não agimos por impulso ou por orgulho, mas nós reconhecemos que melhor é o final das coisas, que melhor é confiar no Senhor. Sabe? Olha o que Deus está me dando aqui. Deus está me fazendo lembrar de algumas coisas. Por exemplo, quando Deus me chamou, né? Nem todas as vezes nós acertamos. Você está vendo? Eu sempre procurei ter um coração sincero diante de Deus, mas melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nós estamos desfrutando de coisas agora, é porque nós não desistimos no meio dos processos. Você está vendo? Nós tivemos muitos motivos. Se eu fosse enumerar, talvez eu enumeraria 100 motivos facilmente. Muitos motivos. Para quê? Para deixar de lado, para largar para lá. Você está vendo? Mas assim como Paulo, nós vimos a glória de Deus. Nós vimos Jesus. E quando você vê Jesus, você é fortalecido por Ele. Ele começa a fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você está vendo? Eu sei que muitos de vocês têm desejo de vir aqui participar junto conosco de algo, né? Mas, ok, isso vai ser muito bom. Creio que Deus vai preparar sim. Alguns são de outras cidades. Mas eu creio que existe um chamado de Deus para você se consagrar. Para você deixar tudo que passou para trás e falar: eu quero algo novo de Deus. Eu quero, sabe, se Deus usou a Pedro, Ele pode me usar. Se Deus usou a Pedro, que em um momento de impulso cortou a orelha de Malco, e Jesus precisou curar a orelha dele de novo, que não foi para esse tipo de coisa que Jesus veio. Se Jesus usou a Pedro, que era impulsivo, e depois cheio do Espírito Santo, até a sombra dele curava, se tornou o líder principal da igreja, né? Se Deus usou a Pedro, Ele pode me usar. Você está vendo? Se Deus usou a Paulo, que era perseguidor dos cristãos, consentia na morte de cristãos, consentiu na morte de Estevão, me ajuda aí, né? Já é madrugada, olha lá. De modo que até os lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Ah, se Deus usou Paulo, Ele pode me usar. Se Deus usou Paulo, Ele pode te usar. Você está vendo? Eu vou dar um breve testemunho. No meu caso, eu sempre achava, na verdade, nunca passou pela minha cabeça nem pregar. Apesar de ser nascido, né? Eles dizem nascido no berço evangélico, né? Eu fui na loja, não vi nenhum berço evangélico. Ok. Mas nasci assim, na família, na presença de Deus. Mas nunca tinha pensado em pregar, e nem cantar, talvez, porque eu cantava já desde muito pequeno, né? 6 anos de idade, eu tenho lembrança, talvez 5 anos, 6 anos por ali. Depois cheguei até parece que até os 10, dei uma pequena pausa. Mas o meu avô contava assim: ó, você viu, tem aquele menininho, fui lá em Jale, na cidade do interior. Eu fui lá e tem um rapazinho lá de 8 anos de idade pregando, né? Ele já estava fazendo
aquela deixando a bola quicando. Mas eu estava sempre dando aquela fugida. Eu falei, isso aí não é para mim não. Você está vendo? Gostava de ver as pessoas sendo usadas por Deus, mas eu falei, isso aqui não é para mim não. Pensava comigo, né? Ah, como que eu vou dar uma palavra para alguém? Acho que isso aí não é para mim não. Sendo que Deus tem um jeito de usar a cada um. E Deus tem nos dado uma graça especial, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não achava que podia ser comigo, né? E desde criança recebendo palavra, entra tu no querer de Deus. E eu falei, mas já estou tocando, já estou ajudando, dando meu máximo para ajudar na igreja. Vou fazer mais o quê? Então, eu falei, desse jeito vou achar que eu estou em algum pecado. Na época, né? Meus 11 anos de idade, já que eu tocava já teclado nessa época. Tentei começar na bateria, depois violão, mas sempre tinha mais música. E aí o teclado ficou quicando e Deus nos ajudou. Agora, não esperava que Deus podia fazer algo. Você está vendo? E o meu começo, quando eu recebi a palavra, eu tinha até dificuldade de entender as palavras, né? Mas melhor é o final das coisas do que o início delas. Você está vendo? Então, se você tiver paciência no seu casamento, se você tiver paciência, sabe, na sua área financeira, olha o que Deus está falando comigo aqui agora. Se você tiver paciência em um trabalho que Ele te deu, o trabalho que Deus te deu, se você tiver paciência, e se é algo de Deus para você, você já tem uma palavra sobre isso, você sente que é uma oportunidade divina, algo que Deus preparou para você, se você tiver paciência no seu trabalho, você vai ver o final, você vai ver que vai ter um bom resultado, vai ter um bom fruto, você está vendo? E não será frustrada a sua esperança. Certamente haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Tem pessoas que nos relacionamentos, ou de amizade, ou até relacionamentos íntimos, ou até de namoro, de casamento, talvez até no começo não começou bem. Mas Deus te trouxe aqui para falar, é o final que importa, é o final é que conta. Se você continuar buscando a Deus agora, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está vendo? Você vê que, por exemplo, aquela mulher adúltera, né? Obviamente, isso já está falando, ela é uma mulher que tinha um problema. Só que o final é que conta. Quando ela encontrou Jesus, ela se tornou uma evangelista, ela começou a anunciar Jesus para as pessoas. Sabe que Deus está falando com muita gente aqui hoje? Essa palavra está vindo para atingir muitos corações aqui. Melhor é o final das coisas. A presença de Deus está entrando na sua casa. Não deixe de buscar Deus agora. Mesmo se você estiver sentindo sem força, Ele está te fortalecendo agora. Sabe? Vai para a igreja. Coloca também louvor na sua casa. Busca Deus em casa. Busca Deus na igreja, na unção coletiva. A unção coletiva é algo muito poderoso. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não se afaste da comunhão dos santos, ainda mais quando perceberem que está se aproximando o dia do Senhor. Sabe? Jesus já está às portas. Jesus já está voltando. E tem pessoas que estão desapercebidas. Mas se você está aqui é porque Deus já está te chamando. Deus está falando, deixa tudo para trás. Deixa todas as acusações. Deixa todo o mal, toda a negatividade. Ontem Deus usou também bastante um irmão especial da nossa igreja. E ele falou, deixa toda a negatividade para trás. Né? Vamos deixar todo o mal. Vamos deixar toda a negatividade para trás. E seguir dentro do que Deus tem para nós. Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de restauração. Deus me deu algo muito forte hoje durante o culto. Uma das coisas é Deus liberando da mágoa. Você está vendo? Quando a unção desce, quando a unção passa, sabe, tem uma unção de cura, que cura até o seu interior agora. Tem pessoas aqui que não perceberam, mas esse poder que você está sentindo agora, é que Deus está te curando por dentro. Deus está cicatrizando feridas emocionais aqui. Deus está cicatrizando feridas emocionais aqui. Deus está tratando com frustrações que você teve. Sabe? A frustração, ela afeta a sua memória. Porque sempre que você lembrar algo relacionado àquilo, sabe? É um gatilho que desperta em você. E a frustração também não afeta só a sua memória, mas também veio para afetar
a sua personalidade, o seu modo de ser. Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele é um Deus que ainda cura espiritualmente, que liberta espiritualmente, que Ele cura emocionalmente, assim como Ele cura fisicamente. Você está vendo? Eu declaro o poder de Deus agora, recebe? Declaro o poder de Deus agora sobre você. Ele está te livrando desse trauma. Ele está te livrando agora de experiências negativas. E Ele está trazendo um novo entendimento. Ele está trazendo um novo entendimento. Deus não vai desperdiçar nada na sua vida. Deus não vai desperdiçar nada que aconteceu com você. Pelo contrário, melhor é o fim das coisas. Deus vai fazer alguma coisa boa, até em coisas ruins que te aconteceram. Deus te traz aqui para dizer: tem uma poderosa unção. Tem uma poderosa unção, tem uma poderosa unção, tem uma poderosa unção, tem uma poderosa unção liberada sobre a sua vida agora. Tem maridos voltando para casa agora. Tem maridos voltando para casa agora. Tem maridos voltando para casa agora. Deus está indo lá e trazendo de volta para casa. Ó, tem um marido aqui que saiu de casa e Deus manda dizer para você: tem um marido voltando para casa. Recebe? Em nome de Jesus. Você está vendo? Recebe com alegria e fala: Deus vai nos ajudar, Deus vai nos restaurar. O final é o que conta. O final é o que conta. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Sabe, hoje em dia eu fico às vezes assustado. Sabe por quê? Tem até pastores dando palavra assim: ah, não deu certo? Então vai para outra, isso aí, sabe? Eu sei que existem casos e casos. Casos e casos. Mas se você aqui, essa palavra está valendo para quem está aqui agora. Se você está aqui numa situação, Deus está falando do seu caso, eu vou restaurar. Sabe? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar ministérios aqui. Sabe o que Deus acabou de me falar? Que tem alguém aqui que tem ministério. E você veio aqui para observar. Você está vendo? Só que Deus te pegou de surpresa. Deus está falando, você veio para observar. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Está te dando uma oportunidade de mudar a forma que você tem conduzido as coisas. De mudar a forma que você tem agido. Porque Deus tem um propósito maior. Sabe, Deus tem um propósito maior que eu, maior que você. Tem coisas que a gente nem quer fazer. Mas se Deus pedir para a gente fazer, nós vamos fazer por obediência a Ele. E depois, Ele coloca o sentimento necessário, coloca o que precisa depois. Mas tem alguém... Tem alguém que tem um ministério, tem alguém que é um líder aqui. E Deus está falando, ó, conduzir as coisas de uma maneira diferente. Sabe? Com vistas no propósito de Deus. Não tem como você servir a Deus com a mentalidade humana. Não estando aberto ao querer de Deus. Você está vendo? Eu vou falar a verdade, tem coisas que eu não quero fazer. Algumas vezes já aconteceu, né? Mas Deus está me pedindo, e quando eu vou lá e faço, sabe? Deus traz uma recompensa tão extraordinária. Qual que é a recompensa? Uma satisfação, uma alegria, sabe? Deus começa a alegrar o meu coração de uma maneira especial. Eu já falei aqui para vocês, tem vezes que eu falo que Deus tem nos ajudado, eu tenho ministrado, principalmente de quarta e domingo eu ministro, e às vezes algum sábado também, na igreja local que eu sirvo, né? E todos os dias eu estou aqui com vocês 3 vezes por dia. E algumas vezes eu falei: Deus, hoje acho que eu vou dar uma pausa, hein? Só que aí Deus... Aí eu vou por obediência. E Deus faz algo extraordinário. Você está vendo? Pessoas curadas fisicamente. Pessoas curadas emocionalmente. Pessoas recebendo o poder de Deus. Recebendo a força de Deus. Gente que não tinha força nem mais para levantar e pegar uma vassoura. Como diria minha avó, pegar uma vassoura. Né? E o poder de Deus vindo assim, ó, e pegando de surpresa aquela força, aquele poder de Deus. Eu falei: peraí, isso aqui é maior do que eu. Quando as pessoas vêm buscar uma palavra, sabe? Eu falo: Deus, eu vou orar, né? Eu vou orar. E eu não vou falar nada além do que Deus está falando, né? E Deus tem sido bom. Você está vendo? Agora, muitos aqui Deus está chamando para você consagrar a sua vida. Que Ele quer falar também diretamente com você. Deus usa pessoas para a sua vida. Mas até quando você recebe palavra através de pessoas, é bom que você tenha também o seu discernimento.
Você está vendo? Não julgar a palavra, não julgar a profecia, não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Não julgar aquele que profetizou, ou aquele que liberou. Apesar que quando é uma revelação, né, de algo que já aconteceu, algo que está acontecendo, aí é palavras de conhecimento, é algo que já aconteceu, o que está acontecendo agora. Agora, quando é profecia, nós precisamos colocar diante de Deus. Como eu falei com vocês aqui antes, Davi, para entrar em uma guerra, precisou de 3 confirmações. Você está ouvindo? Eu vou falar. Deus vai prosperar muitos de vocês aqui. Mas antes, Ele quer que você valorize a presença dEle. E que você entre numa obediência e um compromisso com Ele. Você está vendo por quê? Porque Deus não quer te perder. Você está vendo? Tem pessoas que se perdem por tão pouco. Algumas se perdem, sabe? Por pouca coisa, né? E quando Deus te ama tanto, Ele quer proteger o seu coração. Que às vezes parece até que você vai tomar um prejuízo, mas com Deus é assim. Sabe? Quando se perde é que se ganha. Você está vendo? Com Deus às vezes é assim. Quando parece que você está perdendo, aí que você está ganhando. Você está vendo? Não é como o mundo. Tem muitas pessoas hoje que até estão com Deus e até têm o chamado de Deus, mas estão sempre querendo ganhar, mas ganhar do jeito errado. O jeito certo é guiado por Deus. O jeito certo é na vontade de Deus. Você está vendo? Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, para te encorajar e dizer, o final é o que conta. Sabe? Eu vou falar uma coisa para você, se depender de mim fazer alguma coisa para ser beneficiado, só se for bem direcionado por Deus. Você está vendo? Igual eu falei com vocês aqui, se depender de mim, sabe? Para ser guiado por uma oportunidade, não. Eu não vou, por quê? Porque Deus nos chamou para ser guiado pelo Espírito, ou seja, para ser guiado pelo propósito, para ser guiado pela vontade dEle. Você está vendo? Faça alguma coisa, né? Pega uma oportunidade. Ou você tem uma necessidade, aí você vai pela necessidade. Não. Pessoas guiadas pela oportunidade ou pela necessidade não vão viver o propósito de Deus, mas você que é diferente. Você está vendo? Aparentemente, nos olhos mundanos, eu perdi até algumas oportunidades. Você está vendo? Mas no final, na verdade, Deus falou comigo. Não foi bem oportunidade perdida. Não. Foram experiências, foi bom, né? Mas não foram oportunidades perdidas. Era Deus me guiando por um propósito. Deus me guiando por um propósito. Sabe? Quando vem alguma boa oportunidade para mim, sabe? Eu vou ficar com as minhas antenas bem ligadas. Você está vendo? Por quê? Porque eu quero permanecer no propósito de Deus. As pessoas não precisam entender, não. Mas você precisa entender que o propósito de Deus é que conta no final. Você está vendo? Você está sendo guiado pelas oportunidades, pela necessidade? Ou você está sendo guiado pelo propósito de Deus? Você está querendo abrir mão do seu casamento, abrir mão do relacionamento, abrir mão do seu trabalho. Olha aí, Deus está falando aqui. Você está abrindo mão de coisas, por quê? Porque é propósito de Deus? Deus falou com você? Por que você está abrindo mão se Deus não falou com você? Se Deus não falou com você, então continua na última palavra que Ele te deu. Mas eu acho que Deus não vai falar comigo. Para com isso. A Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. No Velho Testamento, só alguns profetas e alguns reis podiam ter o Espírito Santo, mas hoje você pode. Consagra a sua vida, oração, jejum, e fica com o seu coração voltado a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a te guiar, e Ele vai fazer uma coisa boa, até de coisa ruim que aconteceu no meio do caminho. Você está vendo? Eu vou falar. Deus está livrando pessoas aqui, de calúnias e até de maus entendimentos que teve em relação a você. Deus está dando grande livramento, porque Deus vai concluir a obra. Você está vendo? Se algo não é propósito de Deus, eu não vou entrar. Esses tempos, pessoas vieram me perguntar: como você, o que você acha sobre tal coisa? Ou sobre empresa, Ou sobre igreja, que precisa de algum ajuste.
Eu falo, a questão não é essa. A questão é, Deus chamou para abrir um negócio? As pessoas estão querendo que Deus abençoe algo que Ele nem pediu para a pessoa fazer. E eu sei, eu sempre gostei também de fazer, tomar atitude, criar coisas, sabe? Mas eu não vou criar mais nada se não for por uma palavra de Deus. Você está vendo isso? Eu não vou procurar ninguém se não for a vontade de Deus. Eu não vou criar nada se não for a vontade de Deus. Você está ouvindo isso? A gente vive problemas desnecessários porque a gente quer tomar a frente de Deus. Isso, na verdade, é muito sério. E você está chamando, se alguém age assim, está chamando problema para a vida dele, para a vida dela. Se você está com uma decisão importante a tomar, coloca diante de Deus primeiro. Deus não, sabe, não respondeu. Continua na última palavra que Ele te deu. Agora eu tenho certeza que Deus vai te responder. Você está vendo isso? E se Ele não te responder assim, às vezes Ele responde usando alguém, às vezes Ele responde num sonho, numa visão, ou Ele fala com você quando você menos espera, sabe? Se Ele não te responder usando pessoas, que a maioria de nós, a gente quer que Deus use alguém para nós. E Deus faz isso. Se Ele não te responder usando pessoas, Ele vai te ensinar como ouvir a voz dEle diretamente. Ele vai te ensinar algo que você está precisando fazer. Às vezes é um detalhe para ajustar, para você voltar a ouvir a voz de Deus. Eu declaro ouvidos espirituais abertos agora. Eu declaro olhos espirituais abertos agora. É errado pegar a palavra de alguém? Não. Claro que não. Deus usa pessoas. Mas algumas vezes também, Deus quer que você saia de uma acomodação e comece a ficar mais sensível a Ele. Sabe? Tirar um tempo exclusivo com Deus é essencial. E também, durante o seu dia, ter uma consciência da presença dEle. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está dizendo para você, o final é o que conta. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus vai fazer alguma coisa boa. Deus vai fazer alguma coisa importante. Até em situações que você acha que não pode ver nada de bom, Deus vai fazer uma coisa boa sobre isso. Eu creio nisso. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu falo porque eu creio. Se eu não creio em algo, eu não vou falar. Você pode dizer amém? Eu vou declarar o Salmo 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor está fortalecendo. Obrigado porque o Senhor está agora fortalecendo, liberando graça e dando discernimento para cada um que está aqui agora. Pai, sem exceção, eu oro agora por visitação. Uma visitação com o objetivo de liberar algo que pessoas aqui precisam. Alguns aqui precisam ser curados emocionalmente. Outros aqui precisam da restauração da casa. Outros aqui precisam da restauração do casamento.
outros da restauração das finanças. Eu peço que o Senhor venha agora agir em cada vida, em cada situação, em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder, os seus sinais, libera os seus sinais agora, libera os seus sinais agora. Muitos não crerão se também não verem os sinais, e os sinais seguem, acompanham os que creem. Pai, eu peço agora, libera os sinais, libera o seu poder agora, em favor de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Deus está fortalecendo os cansados, Deus está fortalecendo os ossos, Deus está levantando um pastor, Deus está levantando alguém que tem um ministério agora. E tem pessoas aqui que no dia de hoje, você vai receber uma mensagem. Você vai receber uma mensagem que é algo de Deus para você. Deus vai usar alguém para te enviar uma mensagem. Eu creio que é uma conexão de Deus na sua vida. É uma conexão de... Eu estou sentindo o poder de Deus, eu estou todo arrepiado. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém para te enviar uma mensagem. Tem pessoas aqui que vão receber uma mensagem. Naquele aplicativo verde de mensagens. Você vai receber uma mensagem. É algo de Deus para você. Recebe. Tudo que não é de Deus vai ser paralisado agora. Tem gente que, se não for de Deus, vai tentar mandar mensagem para você e não vai conseguir. Deus vai entrar nas internet, vai entrar em alguma coisa e vai travar. Você está vendo? Mas se é algo de Deus para você, nessa segunda-feira, eu vi um resolver de Deus naquele aplicativo verde de mensagens. Eu vou falar, o WhatsApp. Você está vendo? Deus me deu algumas palavras parecidas com essa sobre esse aplicativo aí. E sabe o que aconteceu? Que eu me lembro agora, são 5 testemunhos já. E de palavras específicas até. Né? Essa aqui é uma palavra mais geral, mas teve palavras específicas sobre amizade, até sobre providência financeira. Você está vendo? Mas essa é outra palavra, escuta bem. Uma conexão. Deus tem uma conexão. Deus tem uma conexão. Deus tem uma conexão. E no dia de hoje, alguém vai receber uma mensagem. Não é amanhã nem depois. É no dia de hoje. Quando você está ouvindo essa palavra agora. Você está vendo? Você que está ouvindo agora de primeiro é nessa segunda-feira. Eu vou falar. Nessa segunda-feira. Você está vendo? Você que está pegando gravado, usa a sua fé e fala, vai ser no dia de hoje. Porque Deus fala por revelação e Deus também fala na medida da fé. Você está vendo? Tem vezes que Deus revela o nome. Tem vezes que Deus, sabe, dá uma palavra bem específica. Uma vez Deus falou comigo assim, ó. Lá no seu trabalho é assim, assim, assim. E alguém falou que você não tem essa determinada qualificação. E Deus me falou qualificação. Né? Mas Deus está falando, ó, que Ele vai despertar alguém para te ver, para te promover. Ai, meu Deus, a pessoa era pessoa firme. Começou a chorar copiosamente. O Espírito Santo tocou. Porque eu não sabia o que estava acontecendo com ela, mas Deus sabia. E Deus me falou. Deus me contou, Deus me revelou. Você está vendo? E é esse tipo de revelação que Deus está dando aqui. Alguém aqui vai receber uma mensagem e é alguém que é conexão de Deus na sua vida. Se não for palavra de Deus, se não for conexão para a sua vida nesse dia de hoje, sabe? Ó, tem gente que vai tentar mandar mensagem para você e não vai conseguir. Mas vai chegar só as mensagens que é de Deus, porque você está debaixo de uma palavra. Quando você recebe uma palavra, não é só uma palavra, é um poder de Deus. É um agir de Deus que está operando em seu favor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp 19995883146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do grupo no canal, tá? Então, participa lá do grupo no canal, vai ser especial. E estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá.